Deus falou muito comigo nessa palavra, eu acho que o pastor já falou muito aqui sobre ela hoje, né? Nós vamos ler a passagem lá de Josué 1, nos versículos 6 e 7, quem puder abre aí, por favor. Vou aguardar um pouquinho. Que nós possamos ser abençoados com essa palavra hoje, que seja do céu e não de mim, né? Que o Senhor possa estar revelando a nós aqui o que Ele revelou para mim. Josué 1, 6 e 7. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou aí, fala misericórdia. Vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No 7. Seja forte, somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A gente já ouviu essa passagem várias vezes, né? Lá na igreja, a gente tem um discipulado que a gente passa para a liderança, até para uma pessoa que está passando por um problema, no livro de Josué. Aleluia. Nos capítulos de 1 a 10, né, bem? A gente faz é como se fosse um discipulado mesmo, um tratamento. E é muito importante o que a gente aprende com Josué, porque não é para qualquer um, é para nós. Amém. Né? Deus falando para nós, né? Então essa palavra Deus deu para Josué quando Moisés morre. Moisés, quando ele ainda estava no processo, ele precisou treinar alguém. Então o primeiro ponto que eu vejo aqui, no que eu tenho que falar hoje, né? Moisés preparou Josué, porque ele sabia que ele não era imortal e nem infalível. Amém. Senão, o que ia acontecer? Josué ia assumir o comando do povo totalmente solto, totalmente perdido. Mas ele não estava perdido. Além de Deus falar com ele, ele tinha sido instruído por Moisés. Amém? Amém. Então, relembrando aqui a missão de Moisés, todo mundo conhece, né, gente? Todo mundo que lê a Bíblia todo dia, todo mundo sabe. Glória a Deus, né? Então, todo mundo aqui é aquele crente, ó, fiel. Então, vamos lá. Moisés tirou o povo do Egito. Todo mundo sabe disso? Moisés atravessou o Rio Vermelho com o povo. Ele escreveu os 10 mandamentos, quem não sabia? Não levanta a mão para passar vergonha não, Vitor. Vitor, meu filho. O filho da pastora levanta a mão. Né? Ele guiou o povo pelo deserto. Ele teve várias experiências face a face com Deus. Deus falava com ele. Não vou perguntar mais nada, tá, Vitor? Né? Deus falava diretamente com Moisés. Então, Moisés foi um homem importante, porque ele atendeu o que Deus falou com ele, né? E ele foi sábio, usado por Deus, mas ele sabia que uma hora ele não estaria mais ali. E a gente erra muito quando a gente cria nossos filhos, a família, a igreja, a empresa, achando que a gente vai ser infalível, imortal. Quantas empresas a gente vê aqui na América, eu não sei, mas lá no Brasil que a herança é perdida depois que o pai morre. Né? A Mendes Júnior mesmo foi uma. O pai morreu, destruíram tudo, a herança que o pai deixou. Então, a gente precisa entender que a gente não é imortal. Amém? Por isso que eu não queria que gravasse, porque grava a gente fala nome, né? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Então, a primeira lição, nós precisamos saber que não somos infalíveis, que como seres humanos somos limitados, que uma hora podemos parar por qualquer motivo, mas o propósito de Deus não pode parar. Aleluia. Amém. Eu creio. Amém? Amém? Eu quero que meus filhos sigam o propósito que Deus deu para a nossa vida. Amém. E que se ele não for o mesmo meu, que ele dê um propósito para eles. Amém. Amém? Eu quero isso para a vida deles. É isso que eu peço para eles. Né? Então Deus não pode depender de uma pessoa que não quer nada com ele. Meu Deus. Aliás, ele não depende, né? Ele pede pra gente, porque ele fala, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe que ele pode fazer tudo, mas ele pede porque ele quer contar comigo. Amém. Ele quer que eu seja filha dele amada. E lá em casa eu falo que eu sou queridinha, porque ele faz umas coisas pra mim que ninguém acredita, né? Mas isso é outro caso, né? Lá em Salmo 90, 12, né? O salmista fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que significa isso?
é preparar as pessoas que andam conosco, é preparar os filhos para que eles cresçam e consigam ser melhores do que nós. Aleluia. Nossos filhos têm que ser melhores que nós, né? E continuar ou não o nosso legado, mas eles têm que ser melhores do que nós. De repente, eles não querem seguir a minha carreira, a minha profissão, mas eles precisam ser melhores que eu. Eu creio nisso em nome de Jesus, né? Eu creio que eles vão ser pessoas mais bem tratadas, mais preparadas por causa da geração. E também por causa do querer deles, viu, Aloma e Vitor? Viu os jovens aí, ó, Rafael, né? Ana, Júlia, Juju, Lulu, as jovens da igreja. Vocês precisam ser melhores que seus pais. Amém. Melhor, muito melhores. Né? E o nome do Senhor tem que ser honrado na vida de vocês. Amém. Vocês não podem ser desonra para a família e nem para Deus. Amém? Então, Moisés, quando ele entendeu que ele tinha que ser sábio, ele passou para frente o que ele aprendeu com o Senhor. Ele passou para frente a experiência do deserto. Gente, a experiência que ele teve no deserto com o povo é fantástica. Quem já leu aqui tudo? Quem já leu a Bíblia aí sabe, né? Que é uma experiência fantástica. Ele ficou com raiva, né? Quando ele sobe para o monte, demora para descer, que o povo faz o bezerro de ouro. Ele tem uma hora que ele bate a vara na pedra, e ele faz muitas coisas que ele não deveria ter feito. Até Deus ficou irado também, e na hora dele apaziguar, ele falou, não, Deus, dá mais uma chance para aquele povo. Mas é porque ele tinha intimidade com Deus. Aleluia. E eu quero ter intimidade com Deus, eu quero que meus filhos tenham, eu quero que a igreja tenha intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Então, voltando aqui para Josué, a primeira coisa que Josué precisava, ele precisava ouvir o Senhor. E quando Deus fala com ele, seja forte e corajoso, é porque Deus estava ordenando, porque isso ele não ia fazer por ele. Quando ele me deu uma palavra que eu ia ministrar, ele mandou eu ser forte e corajosa, porque ele não ia fazer isso por mim. Deus sabe o que custa eu estar aqui. Eu não queria, eu queria servir, mas eu não queria estar na frente. Eu queria servir ensinando, né, fazendo outras coisas. Eu não queria ser uma pessoa que não servisse a Deus, mas Ele quis que eu estivesse na frente. Aleluia. E foi um processo, né, que eu fui tendo que administrar, e hoje a gente está na frente da igreja, lá eu e meu marido, e tem sido uma bênção. Glória a Deus. Porque a gente ouviu lá atrás, né, um dia vocês vão cuidar de casal. Eu não vou dar o testemunho hoje, mas a gente estava separado. Aí você fala, um dia você vai cuidar de casais? Aonde? Né? Se for na cadeia, que eu matar ele, matar a mulher que ele tá, sei lá o que vai acontecer. E olha onde nós estamos hoje, na frente da igreja. Glória a Deus, né? Aleluia. Deixa eu beber uma água aqui. Glória a Deus, coisa linda, Jesus. Só o Senhor que faz essas coisas. Vou dar o testemunho aqui da próxima vez, hein? Amém. Então, quando Deus dá a Josué essa ordem, ele fala, seja forte e corajoso, ele está falando para ele, eu vou te ajudar, mas a sua parte você vai ter que fazer. Amém. É o que ele fez comigo. Eu vou te ajudar, mas a sua parte você vai ter que fazer. Quando a gente assumiu a igreja e depois os meninos vieram para cá, eu estava angustiada um dia, e uma pessoa comum vinha falar com a gente, que conhece todo dia, a gente fica achando que é meio assim, né? Meio de emoção. Mas aí foi um pastor diferente na nossa igreja, e ele no outro dia me ligou e falou assim, ô Gisele, eu estava orando de madrugada e Deus mandou eu te falar uma coisa. Cuida do meu povo que eu vou cuidar dos seus filhos. Aleluia. E essa palavra eu peguei. Tem dia que eu fico angustiada, eu falo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Se precisar de um médico lá, aí eu lembro dessa palavra. Deus vai cuidar dos meus filhos. Amém. E eu espero que eles, né, cumpram um propósito para que Deus continue cuidando mesmo. Né? Então, a segunda lição, gente, o que Deus tem falado com você? Será que dá para meditar aí agora? O que Deus te falou? O que Deus falou para o senhor? Eu sei que o Senhor te deu uma palavra para você montar essa igreja aqui. E eu vou te falar uma coisa. Eu estava falando para o Jefferson, vocês são muito fiéis e muito perseverantes. Muito lindo isso que você faz. Né? Nós somos honrados de participar da sua família, de conhecer vocês, porque a gente sabe que é de Deus, né? Porque não é fácil. A gente lá, com a estrutura, não é fácil. Imagina você, né? E a família aqui abraçada, todo mundo. Isso é lindo. Glória a Deus. Né? Eu quero que isso seja sirva de espelho para nós. Amém? Então, uma vez eu ouvi um pastor aqui
ele é do Brasil, ele é de São Paulo, né? A gente foi fazer uma visita para ele estava morando aqui, ele falou assim que Orlando era cemitério de pastores. E eu estava querendo vir para cá, eu e o Jefferson. Aí eu falei, Deus, não vou para lá para enterrar meu sonho, meu ministério. Aí eu fiquei pensando, a gente perguntou para ele por quê, ele falou assim, porque aqui o povo olha muito o dinheiro, trabalho, dia de semana não tem culto, e é uma correria. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Se eu vier para cá, Deus, é porque eu vou ser usado pelo Senhor aqui. Amém. Se o meu ministério for para ser enterrado aqui, que eu fique lá em BH, ou que eu vá para outro lugar, né? Não tenho vontade de mudar de lá, sair de lá, eu gosto muito de lá. A gente queria vir para cá porque os meninos estão aqui. Mas eu não quero enterrar aquilo que Deus me prometeu. Aleluia. Não tem jeito de negociar, queridos. Os jovens aí, não negocie aquilo que Deus te deu. Amém. Não negocie com ninguém a palavra que Deus deixou para você. Não negocie com o marido, com a escola, com amigos, com ninguém. Aquilo que Deus te deu é para você. Amém? Amém? Aquilo que Deus deu para mim, uma vez eu falei isso com Loma, aquilo que Deus deu para mim, eu vou seguir até o último respiro de vida meu. E o que Deus der para vocês, vai ser para vocês. Eu não vou negociar, eu não vou perder por causa dos meus filhos. Eu não vou perder por causa de ninguém. Aleluia. Amém? Então, Josué foi obediente a Deus, né? E a história dele toda, a gente percebe que ele luta muito, ele perde batalhas. Quem já leu tudo aí? Né? Tem uma hora que quem é que trai ele, né? Pega as coisas que Deus fala que não era para pegar e leva as melhores coisas, as melhores joias. Teve, gente, teve percalços, teve confusão. Ele deve ter tido vontade de desanimar. Mas ele, o que Deus fala com ele lá atrás? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que eu vou te abençoar, eu vou estar com você. E muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus que fala assim, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso, a pessoa quer amanhã. Deus falou comigo e com o Jefferson que a gente ia trabalhar com casais em 97. Né, bem? Nós fomos consagrados a pastores em 2013. Aleluia. Então, assim, não é amanhã, não é o dia que você quiser, não é na sua hora, é na hora de Deus. Mas você não pode desanimar. Amém. Você tem que ser firme, perseverar. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. A gente não, a gente promete e sai fora da promessa, né? Mas ele não, ele cumpre. Aleluia. E eu falo sempre isso. Deus, eu quero estar onde o Senhor me colocar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Por isso que eu estou pregando, porque eu não gostava de pregar. Aleluia. Não gostava. Aí o pessoal, não, você é boa para falar. Eu falei, boa para dar curso, mas eu não quero pregar. Mas estamos aqui e eu sei que eu estou sendo obediente. E ele tem sido fiel comigo. Em nome de Jesus. Eu sou a pessoa mais próspera da minha família. Eu sou a única que é casada, a única que estudou, a única que está na igreja. Aleluia. A única que tem condições de ajudar os outros. Isso não é mérito meu, não. Isso é porque um dia eu falei, Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Na minha formatura não tinha nenhum cristão. Nenhum, só eu, na minha turma. Eu vou fazer 30 anos de formado em dezembro, tá, gente? Aleluia. Eu só tenho 35, mas eu vou fazer 30 anos. 30 anos de formada em engenharia civil em dezembro agora. E quando eu fui me formar, eles me chamaram para ir para a missa. Eu falei, meu pai nunca deixou eu entrar na igreja católica. Aí eu negociei com eles. Eu falei, eu vou na igreja católica com vocês na missa e vocês fazem um culto comigo. Eles toparam. Aí nós fomos para o culto. Né? Foi na igreja batista onde eu casei, da Floresta. Eu até falei umas coisas lá, convidei uma menina para cantar, foi muito lindo, o pessoal amou. Teve gente que se converteu naquele dia, mas na minha formatura eu entreguei para Deus a minha profissão. Eu nunca fiquei desempregada. A Loma fala que o povo briga por causa de mim, por causa, né, do meu trabalho, é meio exagero dela. É meio coisa de filha. Mas eu nunca fiquei sem ganhar o dinheiro por causa da minha profissão. Aleluia. Nunca fiquei. Então, e eu formei, eu acho que a gente já nasceu na crise, né? Mas eu formei num ano que eles nem contratavam pessoas que formavam na faculdade que eu estudei. Falavam mal dela. E eu fui contratada de cara, eu já era estagiária, já fui contratada, fiquei lá 20 anos. Nunca faltou emprego para mim. Mas eu entreguei, eu falei no dia do culto, eu entrego a minha carreira, eu entrego tudo que eu aprendi, tudo que eu tiver eu entrego ao Senhor. Eu não quero nada.
tudo é dele, tudo vai ter que ser para ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, gente, além de ser forte e corajoso, o que o Senhor fala com Josué lá em cima? Vamos lá? De novo? O que ele fala? Para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu Senhor... Para ter cuidado. Cuidado. Jovens, adultos também, né? Tenham cuidado. Às vezes Deus te dá uma palavra, você é forte e corajoso, mas você não cuida. Seu ouvido está aberto para o mundo, sua mente está aberta para as outras coisas, seu coração está aberto para o rancor, para a falta de perdão. Né? Você não cuida com as pessoas que você se lida. Eu nunca gostei de andar com gente ruim. Eu quero de mim para cima. Amém. De mim para baixo, eu falo, oi, tudo bem? Né? Vamos lá, mas eu não quero para minha convivência. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com uma pessoa que me põe para baixo, que fala mal, né, de Deus, que não aceita as coisas de Deus. Eu quero ser melhor cada dia. Aleluia. E eu vou ser, ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tenho muito sonho para realizar, né? Então, além de ter falado isso com ele, para ele ser forte e corajoso, ele falou para ter cuidado. E ele teve cuidado. E essa palavra, gente, ela é tão linda, porque quando a gente fala assim, seja forte e corajoso, toda a igreja fala, a gente fala no culto, né? Seja forte e corajoso, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Mas a gente não sabe o que Deus falou para a pessoa. Qual que é a promessa? A minha promessa é que a minha família vai estar toda no altar do Senhor. Amém. Aleluia. A minha promessa é que a gente não vai perecer nessa terra em terra nenhuma. Amém. E que eu vou ter para ajudar as pessoas. Amém. Que seja uma palavra, eu tenho que ter para ajudar. Amém. Eu não quero ser aquela pessoa que não quer, que ninguém quer por perto. Eu quero ser aquela pessoa que as pessoas querem chegar perto. Amém? Então a gente tem que saber o que Deus falou. Será que alguém aqui tem alguma palavra que Deus já deu? Ou alguém... Eu vou fazer a pergunta ao contrário, então. Quem aqui não sabe o que Deus falou para ele? Pode levantar a mão. Não vai passar vergonha. Todo mundo tem uma palavra? Amém. Um ministério? Glória a Deus. Um legado? Todo mundo tem? Amém. Tem, Vitão? Amém. Tem, Loma? Rafa? Ser forte e corajoso, né? Para herdar a terra que eu te prometi para os seus antepassados. Ou seja, forte e corajoso para poder manter essa igreja, para enfrentar os desafios de ter uma igreja com 400 pessoas, com 600 problemas. Não é? Nós estamos aqui resolvendo problemas de lá. Hoje o Jéssica ficou o dia inteiro no WhatsApp resolvendo problema de lá. Mas é o desafio. A gente não pode fugir dele. Né? A minha vida não é só minha mais, a minha vida pertence a Cristo. Então, eu aconselhei uma menina hoje que me chamou, magoada. É o meu papel, eu sou pastora. Ah, você me desculpa, você está de férias. Falei, pode falar, querida, eu vou te ouvir. 550 áudios, beleza. Podcast, igual eu falo com Loma. Pode, beleza. Deus mandou? Vamos lá, vamos conversar, né? Eu tive uma palavra para falar para ela. Né? Então, é isso que a gente precisa ter, né? Então, se Deus não falou ainda para você, o que Ele espera de você, tem alguma coisa errada. Teve algumas pessoas não, ninguém levantou a mão, né? E se Ele está falando e você não está ouvindo, ou Ele não está falando, ou você não quer ouvir, alguma coisa está errada. Porque Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um plano para cá, pode ser até o banco. Não tem problema. O Deus falou comigo que eu vou ficar no banco da igreja 20 anos. Amém. O banco da igreja é um lugar que Deus quer que você esteja também. Para ouvir a palavra, para aprender. Chega um e você dá um abraço. Chega um e te conta uma história. Você fala, Deus é fiel com você. Não é não? Tem gente que o ministério dele é arrumar cadeira. Amém também. Tem gente que o ministério é louvor. Tem outros que é visitar em hospitais. Tem outros que ajudar a chorar nos velórios, né? Lá na nossa igreja tem uns que vão ajudar a chorar no velório. Eu não gosto de velório. Bem também não gosta, mas tem gente que ama. Morreu, pode deixar que eu vou. Amém, vai lá, ministério. Vai chorar com a família. A Bíblia fala que é melhor estar com os que choram do que com os que festejam.
não é? Para você ajudar a consolar o coração deles. Então a gente tem que estar atento. Se Deus ainda não te deu um ministério, ainda não te deu um propósito para você continuar vivo, você precisa estar mais perto de Deus. Amém. Eu tenho certeza que quando Deus deu essa promessa para Josué, e ele deu essa ordem junto com a promessa, Josué estava ligado no coração de Deus, senão Deus não ia procurar Josué. Não é? Ele escolhe as pessoas, mas quem está preparado, ele escolhe mais rápido. Porque se morre um hoje, como é que faz? Moisés morreu, e agora? Eu vou esperar Josué preparar? Não, ele estava preparado, e ele estava atento, ele estava ligado em Deus. É isso que a gente tem que estar, ligado em Deus. Às vezes o dia não é tão bom, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Como a pastora falou aqui, nem tudo é do jeito que a gente quer, mas a gente sabe que não está sozinho mais. Aleluia. A nossa luta é outra. A nossa luta agora é espiritual. O meu barco, eu sei quem está nele comigo. Tem hora que tá tempestade, está brava, mas eu sei quem está no barco comigo, que ele não vai afundar. Amém? Aí você cutuca Jesus e fala, Jesus, está afundando. Ele fala, que é isso? Calma aí. No outro dia você fala, meu Deus, como que é? Não é verdade? Então, Josué, ele tinha que ter intimidade com Deus para estar ouvindo. E ele teve que ter cuidado. Ele teve que ter força, ele teve que ter coragem. E Josué foi obediente a Deus, né? Ele seguiu à risca a ordem. Então, quando você lê o livro de Josué, toda a história, todos os caminhos que ele teve que percorrer para cumprir o propósito de Deus, né? O que Deus havia dado, quantas guerras ele teve que lutar, muitos problemas, muitos fracassos, pessoas no meio do povo desobedecendo. Teve pessoas que desobedeceram no meio do povo e Deus, o que está vendo? Ele fala, tem pecado no meio do povo. A gente fala isso lá, tem gente que não acredita. Se tiver uma pessoa em pecado no meio da igreja, Deus, é como se tivesse um peso sobre a igreja, ainda mais no altar. Se tiver um pecado em cima do altar, a igreja toda perece. E nós temos que estar atentos a isso. Se tiver alguém em pecado no nosso meio, por isso que a gente é uma família, por isso que a Bíblia fala que nós somos um corpo. Né? Se o dedo adoece, o resto do corpo precisa correr para poder ajudar o dedo a melhorar. Amém. Não é isso? Então Deus estava com ele o tempo todo. Josué teve cuidado. Ele conseguiu cumprir o que Deus tinha ordenado, porque além de forte e corajoso, ele teve cuidado. E a terceira lição: para cumprir o propósito que Deus te deu, você precisa ter cuidado e não negociar o que Deus te deu. Por nada, seja obediente a Deus. Aleluia. Não negocie. Não permita que o pecado entre na sua casa, né? Não permita com medo de não permita que o pecado entre na sua casa com medo de revoltar seu filho. Ah, se eu falar isso com ele, ele vai ficar revoltadinho. Já está com problema. Você tem que falar, né? Ou na igreja, com medo de falar por causa de mimimi, da pessoa que é chorosa, eu vou sair da igreja. Ah, o pastor me chamou a atenção. Não deixa que o pecado entre na sua casa, não deixa que ele entre na igreja. Amém. Né? Se a pessoa não aceitar, o problema é dela, ela vai ter um momento dela com Deus. Às vezes a gente não aceita porque a pessoa é influente, às vezes a gente não aceita porque é uma velhinha da igreja. Lá na nossa igreja tem uma velhinha que tira a pessoa do lugar. Essa cadeira é minha. A gente tem que ir lá, apaziguar e falar aqui, deixa ela sentar, né? Mas eu já tive uns ranca com ela. Já tive umas... Hoje ela gosta de mim, ela aprendeu a gostar de mim. Eu, né? A cadeira é cativa. Sai daí, e visitante, sai daí que é meu lugar. Ela não queria saber se era visitante. Hoje ela tá massinha, né, bem? Ela é apaixonada com o bem, tá tudo certo, né? Então seja corajoso, seja firme, não queira agradar as pessoas. Você precisa agradar a Deus. Seus amigos não precisam que você agrade eles. Porque na hora que você precisar, é como o pastor falou aqui, quem vai estar para te ajudar é seu pai e sua mãe. Os amigos, pulam tudo fora. Né? Eu tenho vários testemunhos, gente. Deus já fez tanta coisa na minha vida que se eu for falar é meses, né? Mas eu tenho um testemunho que eu nasci num lar cristão. Minha família é toda evangélica. E uma família de 4 irmãos. Eu sou a segunda. E eu fui aquela evangélica que teve que se converter dentro de um lar cristão. Você já viu o que é isso? Porque eu acho que é mais fácil você converter quando você é católico, espírita, umbandista, do que converter dentro de um lar cristão. Eu tive que entender quem era Deus, porque meu pai ora todo dia para almoçar, para jantar, né, para tudo.
E eu tive que falar com Deus uma hora, eu não quero isso para mim. Esse evangelho aqui não é isso que eu quero. Eu quero realidade, eu quero servir de verdade, eu quero servir de coração. Eu não quero sentar na mesa dos escarnecedores e ficar falando mal dos outros, não. Eu quero prosperar na palavra. E Deus tratou comigo. Então, você converter dentro de um lar cristão é complicado. Que meus filhos não precisem disso por causa de falha nossa. Né? Em nome de Jesus. Então, o mais lindo da história, gente, é que Josué ouviu isso de Deus lá atrás, ele era jovem, né? E quando ele era velho, lá no capítulo 23, no versículo 6, quem puder ir acompanhar, ele fala para o povo a mesma palavra que Deus fala para ele. 23, 6. Olha que legal, ele vira para o povo e fala, esforçai-vos, pois muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. A mesma palavra. Tudo que ele recebeu lá atrás, ele guardou o caminho todo, todas aquelas guerras, a palavra ficou no coração dele. E ele vai e fala para o povo, quando ele entrega a terra, ele fala para o povo. Não se desviar para a direita nem para a esquerda. Né? Então, ele não esqueceu. Deus falou com ele já tinha muito tempo, ele já tinha passado por muitas coisas. E ele foi, perseverou, ele lutou, ele passou e ele teve a mesma palavra para falar para o povo. Não é isso? E é a mesma palavra que nós temos que passar, pastor. Quando você for passar aí o cajado, né? De falar assim, ô Júlia, ô Lulu, Deus deu essa promessa para a igreja. Amém. Eu estou de férias, ou eu vou viajar, ou eu tô precisando me tratar de alguma coisa. É a mesma promessa. Aleluia. Deus não vai deixar a palavra dele morrer, Deus não vai deixar o propósito dele morrer, porque uma pessoa não pode trabalhar. Não é verdade? Nós estamos aqui de passeio, a igreja está lá rodando. Aleluia. Não somos nós que fazemos a igreja. O Senhor é que tem que estar à frente. Né? A palavra dele é essa. A gente comanda, o Jefferson tem muito domínio, mas quem tem que estar lá sempre, todo dia, é o Senhor. Amém. E eu tenho que poder viajar, porque senão a minha vida vira um caos. Como é que é se vir a Deus é escravo? A gente não é escravo. Aleluia. A gente é livre, né? Nas reuniões a gente brinca lá, que eles falam que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Falam, não, eu não vou fazer, não. Você tem que fazer. Eu falo, mas vocês não falam que eu sou livre? Não, é mentira. Não, eu sou livre, gente. Eu sou livre em Cristo, eu sou livre para fazer tudo que Deus mandar eu fazer. Eu sou livre porque eu sei para onde que eu vou, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei quem eu sou. São 3 coisas que eu aprendi com o Senhor. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Isso ninguém vai tirar de mim. Você pode me chamar do que você quiser. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Quando a pessoa sabe quem ela é, nada atinge ela. Não existe preconceito nenhum. Ah, a mulher está pregando no altar, a mulher... Não importa, não estou cumprindo, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Aleluia. Não é isso? E eu, continuando a falar da minha família, nenhum deles está servindo a Deus no Evangelho. Sendo que meu avô era pastor da Assembleia de Deus, ele fundou a Assembleia de Deus em Minas. Está lá no hall dos pastores lá. Foi um homem que eu conheci, assim, que o único que eu falo assim, esse eu não vi pecado nele. A história dele toda a gente conhece. E a família está toda separada, toda destruída, porque ele teve o legado dele, eles não quiseram seguir. E eu sonhei um dia com o meu avô falando comigo, sabe? Que era para eu dar sequência, ainda falou assim, ele falava um número e falava, você vai ser tantas vezes mais do que eu. E eu era jovem ainda, logo depois que ele morreu. Hoje eu estou entendendo muita coisa que Deus fez, que ele tratou. Né? Ele vai falando. Quem não estiver com o ouvido atento vai passar despercebido e pode até perder a bênção. Mas quem estiver atento vai chegar lá no final com tudo que Deus prometeu aqui na palma da mão. Amém. Eu tenho tudo que eu quero, gente. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu só queria aprender a falar inglês agora. Falta isso. Os meninos ficam rindo de mim que eu estou fazendo Duolingo lá, mas eu vou aprender. Amém. A Loma falou comigo que meu HD está cheio, a gente tira um pouco de coisa, né? Então, Josué, depois de tudo que ele passou, ele não esqueceu da promessa que Deus tinha feito na vida dele.
E você também não vai esquecer. Amém? Muitas vezes Deus nos entrega uma palavra, uma promessa, nos dá um destino e nós nos esquecemos dessa palavra no meio do caminho. Por quê? Por causa de pessoas, por causa da família, por causa da falta de dinheiro, da falta de emprego, por causa das más amizades, das más companhias. Aí a gente fala assim, não, vou esquecer isso, vou deixar para lá. Nós ficamos perdidos, desorientados, oscilantes, né? De um lado para o outro. Tem gente que fica de igreja em igreja, de porta em porta, não sabe o que quer. Lá na igreja tem gente assim. Um dia tá lá, um dia tá na outra, depois volta para lá, e falando mal da outra, depois vai para outra de novo. Perdido. O que Deus tem para você? O que Ele te falou, né? E olhamos para o lado e vislumbramos o sucesso do outro. Por quê? Porque nós esquecemos da palavra que Deus nos dá no início da caminhada. Ou no meio do nosso processo, né? Eu falei um dia com as meninas lá, que eu cuido das mulheres da igreja, que quando eu assumi, foi tão engraçado, gente, mas foi muito triste. Que nós assumimos, parece que num domingo, na terça-feira era culto de mulheres. A igreja lotada de mulheres, eu sentei lá atrás. Visitante. Não era eu. Aí uma menina pregou e falou, a pastora vai vir aqui orar para nós, eu tô lá. Passou uma, me lascou um tapa. Falou, pastor, é você? Eu falei, eu? É você. E tô lá, cuidando dessas mulheres até hoje. E eu falei para elas sobre essa passagem aqui, que eu fui curada no processo. A gente acha que precisa estar curado, mas a gente é curado no processo. Deus cuida de nós no processo. Deus cuida de nós quando a gente fala, eu vou fazer, aconteça o que acontecer. Eu vou estar lá na igreja, no horário combinado, aconteça o que acontecer. Eu vou cuidar daquelas mulheres, eu vou ouvir, eu vou tratar, eu faço discipulado, eu oro com elas, eu faço de madrugada, é assim. Mas é porque eu vou obedecer o que Deus me mandou. Se Ele quiser me tirar dali, Ele vai tirar, né? Eu estou ali, eu não sou ali. Eu estou ali. Então, de qualquer forma, eu quero que Deus saiba, e eu quero que Deus saiba de cada um de nós, né? De cada um de vocês, qual que é o propósito que Deus tem para você? O que Ele espera de você? O que Ele te deu? Qual que é a promessa que Ele te deu? Qual que é a palavra que Ele te deu lá atrás ou ontem? Ou alguém um dia falou com você, você vai fazer isso, você precisa disso. Deus, quando Ele falou comigo, Ele falou muito claramente, né? Eu estava separada do Jefferson, nós ficamos 1 ano separados, a Loma tinha 1 ano e meio, e eu fui numa amiga da minha mãe para ela orar, ela falou assim, engraçado, Deus está me falando que vocês vão cuidar de casais. E ele lá onde ele estava, né, separado lá, Deus falou com ele também. E ele depois a gente encontrou, ele falou que riu também. Então Deus, quando Ele dá a palavra, gente, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Você só precisa se colocar. Amém. Né? Como Josué se colocou. Como guerreiro, como homem de coragem, homem forte. Né? Que ele teve cuidado. Eu tenho cuidado com as coisas que Deus me deu. Não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Aleluia. Não é qualquer pessoa que entra na minha vida. Não é qualquer pessoa que põe a mão na minha cabeça. Não é qualquer pessoa que fala comigo o que quiser. Porque eu sei quem eu sou. Aleluia. Você precisa saber quem você é em Deus. Amém? Amém. Então, eu creio, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar, se não falou ainda, com cada um de vocês. Né? Eu quero que você seja isso na igreja. Ou então eu quero que você vá para outra igreja. Ou então eu quero que você procura o pastor e fala com ele que você está disponível para isso. Alguma coisa Deus tem que falar. Porque essa luta não é dele sozinho. Aleluia. Essa luta não é nossa sozinho de pastores. É de todos nós, é a igreja. É o corpo. Cada um tem o seu papel nesse corpo. Amém? Amém. E as coisas que Deus dá para você, elas são inegociáveis. Amém. Não troca aquilo que Deus te deu por um prato de lentilhas, né? Por qualquer coisa, por qualquer migalha, porque a pessoa que receber aquilo, ela vai te deixar na mão. As pessoas nos deixam na mão. Deus não deixa. Então, o que nós precisamos para isso? Encontrar alguém para caminhar ao seu lado com o mesmo propósito, com a mesma visão. Igual a Simone e as meninas têm aqui com o pastor. O mesmo propósito e a mesma visão.
Toda vez que a gente vem, eles estão aqui todos. Ou é dançando, ou é cantando, mas é fazendo o que Deus mandou. Pregar o evangelho. Se tem 5 pessoas, se tem 10, é isso aí. A gente já pregou para uma lá na igreja, né, bem? A gente aceitava Jesus, a gente pregava, ia para a porta, cumprimentava o outro, fazia oferta. Amém, tá tudo certo. Não é isso que ele mandou? Ele não mandou número, ele mandou fazer. E a gente vai fazer. Então, você tem que estar pessoa que te lembra também da visão. Eu e ele, a gente tem essa comunicação. A hora que um está chateado, eu viro para ele e falo, bem, nós temos um propósito. Deus deu um chamado para nós. E na hora que eu estou meio baqueada, ele vem e fala, vamos lá. Deus está esperando da gente. Então, caminhe com uma pessoa que lembra você do seu propósito. Aleluia. Amém? Amém. Então, isso é muito importante, tá? Então, a sua família tem que ter a mesma visão que você. Seus liderados têm que ter a mesma visão que você. E Josué, quando ele entrega essa palavra que ele recebeu lá no início, é porque a visão dele não mudou. A minha visão não vai mudar. A sua visão não pode mudar. Você não pode ser inconstante porque o pastor não te cumprimentou na igreja. Você não pode ser inconstante porque o lanche não te agradou. Ah, o pastor atrasou, não teve luz, não teve microfone, não teve... Você não pode se deixar abalar por essas coisas. As coisas de Deus estão acima de todas essas. Amém? Então, ande por onde você andar, faça o que tiver que ser feito, mas não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus te deu uma palavra, você vai seguir essa palavra. Né? Se eu estou aqui é porque eu sou obediente. Se você está aqui também é porque você é obediente. Hoje é a minha vontade já, mas antes não era. Então a gente fica assim, será que tem que ser obrigado? Eu vou obedecer. Hoje eu tenho muita vontade de vir para a igreja. Na terça-feira lá no culto de mulheres, a terça-feira é o dia que eu fico orando, eu fico jejuando, porque de noite eu vou encontrar com as mulheres. E é muito bom. É muito gostoso. E é muito gratificante saber que tem gente que vai ali porque espera alguma coisa de Deus da gente. Não sou eu, né? A pastora Gisele. É Deus que está ali no lugar. Então, às vezes, você chega e fala, hoje essa palavra eu estou achando ela tão estranha. Não sei porque que Deus me deu essa palavra. Aí vem uma no final e fala, pastor, é para mim. Então, se for para um, valeu. Se essa palavra aqui hoje não serviu para nenhum de vocês, de ser forte, de ser corajoso, de ser constante, né? E de não desviar para a direita nem para a esquerda e ter cuidado, serviu para mim. Se Deus falou só para mim, já está bom. Amém? Então, às vezes a nossa infidelidade está na desobediência em querer fazer o que queremos e não aquilo que Deus quer que façamos. E se você ainda não tem essa certeza, essa palavra que vem de Deus para a sua vida, peça para Ele. Todos nós vamos ser próximos quando caminharmos no caminho que Deus traçou para nós. E busque essa resposta e lembre-se, ter coragem não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Né? Ter constância é não desviar pelo caminho. Mesmo que pareça difícil, continue. Ter cuidado é cuidar com o que você escuta, onde você anda, com quem você anda. Você não é uma pessoa que vai a qualquer lugar mais. Você não é uma pessoa que anda com qualquer pessoa mais. Né? Você tem que estar sempre próximo de Deus, orando, jejuando e buscando. Cuidando com o que entra no seu coração. Eu tenho que cuidar com o que entra no meu coração e o que eu deixo ficar. Eu tenho uma palavra muito boa que eu já dei para as mulheres sobre isso. É a gente que filtra. Porque se eu deixar tudo entrar e alojar no meu coração, acabou, gente. O nosso coração, ele é pecaminoso. Nosso coração é mau. Você já reparou como que ele gosta de guardar mais as coisas ruins do que as boas? Não é? Então a gente tem que aprender a guardar o nosso coração. Eu quero guardar as melhores coisas das pessoas para que eu não tenha problema em ficar resolvendo picuinha aqui dentro. Eu tenho que ser uma pessoa que... Não, tá beleza, vamos prosseguir. Amém? Você precisa descobrir o que Deus te mandou fazer. E se não tem essa palavra, você precisa buscar. Não trate Deus como um tolo que vai estar com você onde você não deveria estar. Jovens, não trate Deus como um tolo. Que você acha que Ele vai estar com você onde Ele não quer que você esteja. Não vá numa balada de
de coisa que ilícita e fala, Deus vai me guardar lá. Isso não existe. As mães ficam de joelho em casa, né? O joelho fica até ferido, mas não vá. Amém? Amém. Então, você precisa dessa palavra, você precisa ser curado emocionalmente. Então, apesar dos desânimos, das críticas, das dificuldades, das responsabilidades, apesar de tudo, né, que está aqui, trouxe para mim, eu prefiro estar aqui do que em qualquer outro lugar. Aqui eu falo no altar, não é aqui em Orlando agora, né? Eu prefiro estar onde eu estou na igreja, firme, a minha vida firme com o Senhor, a minha casa firme com o Senhor. A minha casa não entra bebida alcoólica, a minha casa não entra as pessoas que não comungam das mesmas coisas que eu. Eu não permito, é a minha casa, eu tenho esse direito. Você pode permitir, problema seu. Certo? Não entra, os meus meninos sabem disso. Nossas festas eram com refrigerante. Glória a Deus. Quer fumar? Fuma lá fora. 15 anos da loma, minha irmã foi negociar com a mulher do buffet. Aí eu sou irmã da dona da festa, você pode me dar uma cerveja? Vou perguntar para ela. Eu falei, não é não. Não quero bebida e pronto, eu que estou pagando. Aleluia. Então eu não negocio. Não é nem porque eu sou contra a bebida não, queridos. É porque eu queria ensinar meus filhos que eles não precisam disso. Amém. Porque eu não tenho problema com o vício, o Jefferson também não tem. Mas eu não sei como que seria a vida deles. Né? Eu já ouvi dizer que tem gente que bebe um pouquinho e tem paz a vida inteira. Tem um gene na pessoa que se ela beber, ela pode ser viciada no início. Então os pais não devem deixar os filhos, desde pequeno, acostumar com a bebida, porque eles não sabem se ele tem aquele gene para ser viciado. Verdade. Então é por isso que eu cortei a bebida lá em casa. Nós cortamos, né? Então, não adianta, gente, você querer estar no lugar que o pastor está hoje, sem você saber a luta que ele passou. Não adianta você querer estar no meu lugar sem você saber a luta que eu passei. Ah, eu queria ser Josué. E o que ele passou, você quer passar? E as guerras que ele enfrentou, você quer enfrentar? Então, às vezes, a gente quer o lugar do outro, mas a gente não quer passar o que ele passou. Então, Deus tem para você aquilo que é para você. Amém. Né? Então, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos fortes, nós seremos corajosos. Ninguém vai tirar isso de nós, né? E Ele nos chama para ser isso. Deus tem nos chamado todos os dias. Não tem sido fácil pregar o evangelho hoje. As pessoas estão querendo muito dinheiro, muito a vida fácil, não é? O pastor deve saber disso. Verdade. Deve estar gente que fala, ah, pastor, não vou não, porque eu tenho que assistir Domingão do Faustão. Ah, não vou não, porque tem futebol hoje, lá que tem isso, né? Então a gente sabe por que a gente está aqui. Não é fácil, né? Então seremos bem-sucedidos porque Deus não vai nos abandonar. E aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa da vida. Essa é a nossa promessa, essa é a palavra que eu trouxe hoje para nós, para mim principalmente, né? Porque eu sei que eu não vou desistir. Não desista também, foi você que batizou da última vez? Não desista da promessa que Deus tem para sua vida. Amém. Batismo é lindo, né? Você se jogar nas águas e falar, Deus, agora é contigo, é muito bom. Tem muito desafio, mas tem muita vitória, muito mais vitória do que desafio. Amém? Amém, queridos? Amém. Vamos orar então? Amém. Podem colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Posso orar ou só quer orar? Pode. Vamos orar. Gente, se você ainda não tem aí a sua promessa, se você ainda não tem ainda o que Deus falou para você, se você acha que não tem, né? Porque às vezes a pessoa também, o ouvido tá sujo, não tem orado muito, não tem buscado muito. Eu fiquei um tempo tentando fugir, então eu sei como é que é. A gente pode falar, né, Jonas? A gente, quando já passou da experiência, a gente tem cadeira cativa para poder contar. Eu fiquei um tempão tentando esquivar. Deus falou, não, vem cá. E eu tentava esquivar, e ele vem cá. Aí quando nós fomos lá no pastor Jorge, que ele falou, eu falei, nós não vamos aceitar. Tava tudo combinado, ele nem perguntou. Ele mandou. Eu falei, bom, Deus tá tratando aí. Vamos ver o que ele tem para nós. Então eu quero que você feche seus olhos aí. Pensa aí no que Deus já falou para você. Pensa no que seu pai, sua mãe te falou, né? Pensa no que você pode fazer na vida ainda, gente. A vida não acabou. Glória a Deus. Nós temos muita vida para viver. Nós temos muita promessa para cumprir. Nós temos muito de Deus para viver ainda. Eu tenho muito de Deus para viver ainda. Amém. Fala com ele aí, no seu íntimo. Deus, fala comigo. Eu tenho sido desobediente, eu tenho sido arredio,
Eu tenho evitado de ler a tua palavra. Mas fala comigo hoje, Deus, porque eu quero ter um propósito. Eu não quero passar nessa terra e ser qualquer pessoa. Eu quero passar aqui e eu quero deixar um legado. Amém. Eu quero deixar um legado de fé. Essa pessoa veio, ela falou com uma pessoa que entregou a vida para Jesus, já está valendo. Essa pessoa veio e conduziu uma igreja inteira, está valendo. Escreveu um livro, fez uma canção. Qualquer coisa que Deus te falar. Reuniu pessoas na sua casa para orar. Faça, se Deus mandou, faça. Amém. E todos nós vamos ser prósperos, porque Deus é um Deus fiel e é Ele que nos conduz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal.